Ouvinte da Palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. A mensagem de hoje é: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Durante 3 anos, Jesus esteve na terra, juntamente com seus discípulos, e nesse tempo ele realizou a obra de Deus. Estando com eles na festa da Páscoa, falou-lhes acerca do importante assunto que é o Espírito Santo. Embora Jesus estivesse apresentando algo riquíssimos, suas almas e semblantes refletiam uma profunda tristeza pela morte de Jesus. Porém, mais tarde, estando cheios do Espírito, eles entenderam que a cruz do Senhor era uma bênção e não motivo de tristeza. Geralmente, lemos nos folhetos de evangelização que Jesus é o único caminho para se chegar ao Pai e que Ele nos salva do lago de fogo. Esta é uma mensagem urgente, descrita de uma maneira bem resumida e objetiva, visando alcançar rapidamente as pessoas. Mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre este versículo, expondo esta tão grande riqueza entregue não somente aos 12, mas também aos discípulos de todos os tempos. Eu sou o caminho, disse Jesus. Diante desta palavra, alguns simplesmente dizem: Ele é o caminho de se chegar ao Pai. Se o seguirmos, chegaremos ao céu. Mas qual o significado da expressão eu sou o caminho? Poderíamos falar muito a esse respeito, sem esgotar o assunto, mas vamos tomar as palavras do próprio capítulo. Jesus começou falando sobre o Pai e Ele mesmo, fazendo uma conexão entre eles e o grande propósito do Pai para com os homens que amam a Deus. Assim Ele diz: Creiam em Deus e em mim, pois o projeto do Pai é uma casa com muitas moradas. Vocês não podem ver o Pai, mas podem me ver, e ao olhar para mim, estarão vendo o Pai, pois eu e o Pai somos um. Não chorem pelo que farão ao meu corpo físico, porque este martírio é a vontade de Deus, para que cada um de vocês se torne a sua habitação. Como podemos ver, todo o capítulo 14 de João vai falar sobre algum aspecto da concessão do Espírito Santo. E continua falando o Senhor: Este corpo que vocês estão vendo é somente a casa onde o Pai habita. Os homens vão destruir este templo, mas depois de 3 dias eu ressuscitarei. Uma vez que eu e o Pai somos um, a minha presença entre vocês é a realidade do Espírito Santo habitando convosco. Mas se eu for à cruz e morrer como um grão de trigo que cai na terra, o Espírito não apenas estará entre vocês, mas sim dentro de vocês. Hoje falo as palavras do Pai e faço as obras do Pai. Portanto, onde eu estou, o Pai também está. Mas eu estou indo preparar-vos como lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Qual o significado de sermos preparados como lugar? Este é o significado. Jesus, como caminho,
e a legalidade de toda a provisão do Pai, iria morrer a nossa morte e ressuscitar, para que hoje pudéssemos receber a sua vida. O nosso Senhor é o caminho da verdade. Esta palavra verdade no grego quer dizer realidade. Portanto, assim como Cristo é a imagem do Deus invisível, também os que nascem de novo, mediante o receber o Espírito Santo, são espiritualmente o corpo de Cristo. Então Jesus é o caminho para que a realidade de Deus seja uma expressão na terra. É exatamente porque recebemos o Espírito de Deus que obras maiores são realizadas hoje. Naqueles dias, Jesus, sendo Deus, atuava por meio de um único corpo. Mas certamente a obra seria maior quando Deus estivesse habitando em seus filhos. Porque a igreja do Deus vivo é uma casa com muitas moradas. A sombra da igreja foi primeiramente uma tenda no deserto, o tabernáculo que Moisés edificou, segundo o modelo do céu. Depois foi o templo de pedra, construído pelo rei Salomão. O terceiro templo foi o próprio Senhor, o Verbo vivo, que se fez carne e tabernaculou ou habitou entre nós. João 1,14. Mas o último templo são todos aqueles que recebem o Espírito Santo porque amam a Deus. Uma vez que foi Ele quem nos amou primeiro, falamos muito de fé. No entanto, mais uma vez, usarei as palavras do texto e especificamente aqui é mencionado o amor. O Espírito Santo é um presente e com respeito a Ele há um contraste. Porque este não é um presente para o mundo, e sim para aqueles homens que amam a Deus. O versículo 20 aponta um dia muito feliz na vida de cada um dos que são salvos. Este dia maravilhoso mencionado aqui diz que Jesus é a vida. A bênção deste versículo é muito preciosa, pois fala do Espírito Santo como a realidade completa de Deus. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O contraste acerca deste presente diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Agora podemos entender o fato de Cristo Jesus ser tudo em todos, o caminho, a verdade e a vida. Quando recebemos a palavra mediante a fé, recebemos o próprio Cristo, que é Deus. Estas palavras que o apóstolo João escreveu pelo Espírito Santo foram dirigidas em primeiro lugar aos 12 discípulos. Mas depois o Senhor fez uma oração intercedendo por eles e incluiu cada um de nós que fazemos parte da sua igreja. Assim ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste,
porque são teus. Ora, as tuas coisas são minhas e as minhas coisas são tuas, e neles eu sou glorificado. João 17, do 6 ao 10. Mais uma vez, estamos incluídos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer por intermédio da tua palavra. A realidade de Deus manifestada nos filhos de Deus também é um testemunho para o mundo, porque ainda que esses homens odeiem a Deus, eles verão que o Pai enviou o seu Filho. Eles receberam a palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Portanto, entre toda a riqueza deste versículo, podemos dizer que expressamos Deus por meio da sua vida. E uma vez que o caminho, a verdade e a vida está em nós, somos uma semente viva, capaz de gerar outros filhos para Deus. Toda vez que pela fé liberamos a palavra, que é a realidade de Deus, ela alcançará os homens que amam a Deus em nossos dias, e eles certamente o receberão, porque as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, que é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você que está ouvindo a palavra de Deus agora ainda não recebeu como vida, esta é a sua oportunidade. Se estás com o seu coração aberto agora, diga sim para este caminho, diga sim para esta verdade, diga sim para a vida que Deus lhe oferece como presente eterno. Se você o ama ao ponto de receber sua palavra, ore com seus lábios, e se não puder, ore com o seu coração. Jesus, creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e o confesso como meu Senhor e meu Salvador. Se fizeste isso com fé, a palavra de Deus declara que você acabou de ser salvo, tornando-se assim um filho de Deus. Foi um prazer compartilhar a palavra contigo. Até a próxima mensagem. Jesus é o Senhor.